Dando continuidade à missão do Grupo Diante do Trono, lá no sertão nordestino, desde o dia 7 de janeiro, uma equipe de missionários esteve lá no sertão. Eles estiveram trabalhando em duas cidades, a São João do Belmonte, que é em Pernambuco, e a Mauriti, que é lá no Ceará, e retornaram aqui em Belo Horizonte dia 22 de janeiro. Foram 32 missionários, 3 de São Paulo, 3 de Santa Catarina, e eu disse que rebentou porque foram 27 de Belo Horizonte e a direção do projeto foi da Secretaria de Missões da nossa igreja. E para compartilhar aqui com a gente como foi essa missão maravilhosa, lá esse tempo maravilhoso, lá a gente está aqui com o nosso querido amigo Vinícius Zulato, pastor que rebenta, apesar que você é paulista, né? Sou paulista. Paulista, né? Na verdade, já adquiri cidadania mineira, que dia 13 de fevereiro agora, fazem 11 anos que eu moro em Minas, então eu já sou mineiro. Cidadão mineiro. Já sou cidadão então ele já mineiro. está arrebentando também. Já adquiri cidadania mineira. Já. A gente também está com o universitário aqui, Diego Couto. Bem-vindo, viu, Diego? Obrigado. E a Bárbara Rocha, que também é Belo Horizontina? Sim, sou de Belo Horizonte, obreira na igreja. E é obreira aqui da nossa igreja? Sim, sou da rede de esportes. Olha, a rede de esportes. A gente tá precisando fazer uns esportes aqui no Vamos marcar, pouco, viu? vamos Senão marcar. daqui a pouco, aquela coisa, né? Bom, mas enfim, vamos falar do que interessa. Que bênção foi esse trabalho, né, pastor Vinícius? Um trabalho assim que começou tudo com um projeto da Ana, com o Diante do Trono, gravando o CD lá, e de frente viram tudo aquilo que acontece debaixo dos olhos dos governantes, da própria igreja, Sim. E aí a decisão teve que ser tomada. Precisamos fazer alguma coisa, né? Sim. Na verdade, o que a gente percebe é uma necessidade de engajamento maior da igreja nessas áreas de deficiência do nosso país, né? A gente tem projetos missionários, às vezes em outras nações e às vezes locais mesmo dentro do nosso país, né? Que estão assim em situações tão precárias, às vezes a gente vê a ausência tão grande da igreja. E também esse desejo de despertar o coração dos nossos jovens, né? Como o Diego e tantos jovens da igreja, porque hoje, infelizmente, nós vemos muitos jovens querendo se interessar pela sua carreira, pela sua profissão, mas poucos jovens desejando se engajar no trabalho missionário. Então, unindo, né, esse chamado do Senhor a esses lugares irmos e essa necessidade de termos mais os nossos jovens engajados, né, e também a presença do Diante do Trono ali, nos fazendo conhecer um pouco mais dessa realidade ali, de São José do Belmonte, de Mauriti e os outros locais por onde passamos. Então, estivemos ali por esses 15 dias, levando a palavra do Senhor, levando também atendimento odontológico, de enfermagem, fisioterapia. Então, foi um tempo muito gostoso, foi um tempo muito agradável. A Bárbara que esteve liderando a equipe. Então foi um tempo muito agradável. Bárbara, até para quem não sabe a situação do sertão ou só vê a situação do sertão em noticiário, em reportagem, em novela, em coisas que passam na TV, Sim. Qual é hoje a situação do nosso sertão brasileiro, do sertão nordestino? Qual é a dificuldade enfrentada hoje? O que mais vocês se chocaram? Quais são os pontos de esperança que vocês encontraram ali, apesar da nossa esperança sem Jesus Cristo? Quais, assim, os amigos que vocês encontraram ali para trabalhar? Olha, nós somos a segunda equipe que estamos ali naquele local e desde o nosso primeiro contato, que coincidiu com a época do DT, fazendo a gravação do DVD, e hoje a situação é a mesma. Lá chove, mas é uma chuva que não abastece a terra, ou seja, ela vem e apenas molha as árvores, né? Molha ali a caatinga que existe ali no local, Sim. Mas não é uma chuva suficiente para fazer a terra brotar. Fruto que é plantado, ele não consegue, né, germinar. E aí nós vemos que um povo padece por isso, por não ter essa continuidade de chuvas. Mas, por outro lado, a gente vê um povo também que é bem próspero, porque hoje nós vemos os jovens indo para as faculdades, tem escola pública que também é de qualidade, mas eles ainda são reféns um pouco né, dessa falta de chuva que traz toda essa seca, né? Sim. É um povo que ainda investe na agricultura, né, como principal fonte de renda, e a maioria das pessoas, e dos jovens principalmente, os homens e os jovens, saem da cidade para buscar recursos de trabalho, para continuar podendo manter a vida ali na localidade. Entendi. E até, Diego, na questão espiritual, que a gente sabe que existe uma opressão muito grande sobre tudo aquilo que foi pregado nos antepassados, aquilo que ficou enraizado nas famílias, até a dificuldade em aceitar o próprio evangelho, simplesmente por um paradigma que foi criado muito lá no passado. Quais as dificuldades que vocês encontraram ali e que, no nome de Jesus, a gente vai conseguir trazer a bênção lá? Então,
Lá a gente, todos os dias, né, no período da tarde, a gente saiu o grupo para os evangelismos, que batia de porta em porta, acompanhado junto, sempre ia dois missionários. Vocês chegaram a tomar pedrada em algum deles ou não? Alguns eles não respondiam, outros, tipo, a gente chegava assim e falava para eles: olá, nós queremos fazer um convite para vocês, que hoje vai ter um culto aqui, né? Aí eles: vocês são crente? Aí a gente falava assim: somos, mas nós não estamos querendo falar de religião com você. Aí elas: não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Mas isso eu acho que foi assim, raríssimas, foram muitas poucas pessoas, sabe? Sim. Porque eu acho que lá, independente delas terem porque lá o Padre Cícero, né, que é o devoto deles, independente disso, eles estavam querendo receber a gente, eles queriam ouvir algo mais, sabe? Eles têm essa sede. Eu senti muito isso, e histórias assim incríveis que a gente viveu lá. Acho que eles estão bem abertos, assim. E a gente vai falar bastante sobre alguns exemplos característicos do que aconteceu lá. Eu queria conversar um pouco com você, Vini, sobre essa história do sertão mesmo. A gente vê que o sertão foi muito blindado por uma cultura que disse: olha, uma tradição, vocês não vão, não pode aceitar o evangelho, eles vão deixar vocês, vão tirar toda a raiz, toda a história. Quem se converte ou quem aceita pelo menos ouvir se sente um criminoso diante dos seus antepassados. Sim. Conta um pouco para quem não conhece a história mesmo do que acontece e do que aconteceu no passado. Sim, até foi muito engraçado que um dia na parte da manhã, quando nós fomos em Mauriti, nós tivemos um treinamento lá sobre essa questão da tradição cultural e religiosa do sertão. Sim. E por causa, né, de algumas benéficas, né, do catolicismo romano, através de Frei Damião, através de Padre Cícero, então aquelas pessoas se tornaram muito devotas a essas pessoas após a morte dessas pessoas. Só que, principalmente Frei Damião e até mesmo Padre Cícero, perseguiam muito os cristãos. Padre Cícero, ele mais... a cultura lá, a imagem dele é um pouco distorcida, porque ele protegia Lampião, né? Então, o Lampião, que era aquele matador que todo mundo conhece, né? Então, ele era muito protegido por Padre Cícero. Então, quando você fala um pouco sobre Padre Cícero, então, essa associação que se tem com ele a respeito da pessoa de Lampião é um pouco difícil. Mas Frei Damião, ele perseguia de fato os cristãos. Inclusive, alguns cristãos foram até mortos por ele, né? Igrejas foram incendiadas. Então, há sim um pouco dessa questão da tradição da cultura fechada por parte do catolicismo romano. Mas é como o Diego falou, nós não estávamos ali para ir contra, né, o pensamento, essa cultura, mas simplesmente para expor o evangelho. Uma das coisas que o pastor Neto, que é o líder do projeto Fonte no Deserto e também pastor da igreja presbiteriana que nos recebeu, ele nos orientou é o seguinte: quando você vê um cachorro com um pedaço de osso na boca, se você tenta tomar o osso da boca do cachorro, o que acontece? Ele te morde, ele avança no você. Mas se você oferecer um pedaço de bife bem suculento para ele, aí ele vai largar o osso para pegar o bife. Então ele falou assim: o evangelho é esse bife suculento. Então você não precisa ficar tentando tomar o osso da boca da pessoa. Prega o evangelho e o Espírito Santo há de convencer as pessoas. E o que a gente viu lá foi esses frutos que o evangelho é capaz de produzir. Então, numa região assim, erma, né, uma região mais erma assim, e de uma idolatria muito forte, a gente viu pessoas e pessoas todos os dias se entregando a Cristo, tendo o seu coração quebrado diante da exposição do Evangelho, da Palavra de Deus. Enquanto o Vinícius vai comentando do que aconteceu, até vocês vão falando um pouco do que aconteceu, a gente tem imagens, inclusive, que eles trouxeram, que marcaram realmente esses dias que estiveram lá. Fala um pouco, Vinícius, a Bárbara também, o Diogo, né? Oh, meu Deus. O Diego, perdão. Eu só queria completar, a Bárbara falou a questão da seca. Hoje, né, nessa região que nós fomos ali, esse é o pastor Neto, em São José do Belmonte ali, eles estão vivendo a pior crise, né, dos últimos anos. Fazem 3 anos que não chove, é o que a Bárbara falou. Existe chuva? Existe. Nos dias que nós estivemos ali, em alguns dias choveu, e chove assim até bem, assim, chove assim quase que torrencialmente. Mas é uma chuva muito temporária, é uma chuva muito esporádica. Sim. Então não é uma chuva que prepara o campo para a colheita. Exatamente. Então acaba que, né, essa estiagem de chuva tem feito o povo padecer muito lá. Em alguns locais onde nós fomos, não tem poço artesiano. Então, o pessoal ali tem água através da cisterna. Sim. Né? Então, faz uma cisterna para reter as águas, mas não chove. Sim. Então, assim, em alguns locais muito carentes mesmo, a gente foi numa região que chama... Caldeirão. Caldeirão. É uma região, assim,
que mora uma comunidade de mais ou menos umas 20 famílias, e todas de casa de pau a pique, e ali não tem um poço artesiano, não tem saneamento básico, então é uma região muito precária, né? Você vê as latrinas ali em algumas casas onde as pessoas fazem suas necessidades, então é uma região muito precária, né? Existe um projeto do governo naquela região para que a luz chegue, então luz não falta, mas água e saneamento básico é praticamente precário. Não, e a gente viu diversos escândalos aí por parte até mesmo de governantes, foi noticiado em grandes meios jornalísticos, até de caminhões-pipas impróprios, levando água até contaminada para essas pessoas, e a gente lamenta muito isso, mas o bom é que a ajuda que é da igreja tem chegado, a igreja parece ter se mobilizado nos últimos dias e últimos anos em favor do sertão. Antes mesmo da gente falar dessa ajuda conjunta, que parece que o Brasil inteiro tem se mobilizado em ministérios específicos, tem exemplos do nosso querido irmão Juliano Som, que tem feito um trabalho espetacular no Piauí, a nossa Igreja Batista da Lagoinha, o próprio Ministério Fonte do Deserto. Eu queria perguntar... A oitava presbiteriana, a oitava do pastor Jeremias. Vinícius, você como pastor, que está na capital aqui em Belo Horizonte, que a gente tem toda essa facilidade que uma capital propicia para nós, qual foi a maior situação assim que você passou lá no sertão, que você falou, isso vai marcar a minha vida ministerial, pessoal, algo que te marcou assim, para quem está nos assistindo entender o significado de tudo isso? Para mim, o que mais me marcou foi a simplicidade, né? Eu vim com as minhas alpercatas hoje, que eu comprei. Filma aqui que é chique demais. Eu vim, né, com a minha sandalinha de João Batista, né? Sandalinha lá, mamãe, quero ser discípulo de Jesus. Olha lá, né? que chique. Olha lá, que coisa maravilhosa. Meu pé é bonitinho, viu, irmãos? Olha que coisa linda. Você fez a unha? Né, fiz a unha, né, há uma semana atrás, quer dizer. Mas assim, o que mais me marcou foi a simplicidade, porque a gente dá valor a muitas coisas aqui, principalmente nos grandes centros urbanos, que lá não fazem sentido nenhum. Então aqui a gente dá valor a iPhone, iPad, carteira, dinheiro, cartão de crédito, celular, não sei o que lá. E lá, essas coisas, cara, não fazem sentido nenhum. Então assim, teve um dia que eu deixei o meu iPad em cima da mesa do projeto lá, e se não fosse um dos meninos, ele tinha que ficar tomando sol o dia inteiro, provavelmente, talvez, teria até danificado. Porque a gente esquece dessas coisas lá, elas não fazem sentido lá. Então são muitas coisas que nós damos valor, damos credibilidade aqui, que quando você chega numa realidade dessa, elas não fazem sentido, sabe? As pessoas estão muito mais carentes do amor, da graça, da misericórdia. Daquilo que é pessoal. Né? Daquilo que é pessoal. Uma das coisas que é muito interessante lá, no interior acontece muito isso, é de você bater na porta das casas e chamar, né? Ô de casa, isso é comum. E as pessoas lá, elas nem se preocupam em saber quem tá na porta. Às vezes ela tá lá do lado de dentro, cozinhando, fazendo alguma coisa, e ela grita de lá de dentro, pode entrar. E aí você entra, e aí você toma café, né? Você faz a pregação e você toma café. Aí você toma um café e fala, não, você tem que jantar agora. Aí você janta, você quer que você tome banho. Aí você toma banho e fala, não, agora você vai ficar aqui, dorme por aqui mesmo e só volta amanhã. Então as pessoas são muito simples, cara. A vida é muito simples. Então isso me impactou. É muito desapegada. Exatamente.